Vamos falar então desse dado trágico, né, sobre a atual realidade brasileira que foi divulgado hoje em relação à fome que vem se agravando no país. A gente tem alguns números para vocês entenderem, né, por que ela está se agravando, para depois a gente jogar para o nosso debate aqui. Em 2020, eram 19,1 milhões de pessoas vivendo com pratos de comida vazios, tendo algum tipo de insegurança alimentar ao longo do dia. Hoje, esse número saltou para 33,1 milhões. O problema afeta mais a população das regiões Norte e Nordeste. E os dados fazem parte de um amplo estudo feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, a Rede Pensan. Os pesquisadores percorreram 577 cidades em todos os estados para chegar a esses dados e visitaram mais de 12.500 lares. Os dados que reforçam o quanto o assunto vem se tornando um dos protagonistas desta eleição. Então a gente vai entender agora com os nossos analistas essas questões aqui. Preto Zezé, eu gostaria de começar contigo. De que forma que você olha para esses números? A gente tendo 4 milhões a mais de pessoas com algum tipo de insegurança alimentar. Ela pode ser gravíssima, ela pode ser grave. São pessoas que muitas vezes se alimentam uma vez por dia ou que nem nessa uma vez conseguem ter um alimento de qualidade. É disso que a gente está falando, de gente que não consegue fazer sequer as principais refeições do dia. O Renato falou no início sobre as campanhas a campanha que a gente realizou, principalmente para as mulheres, mães solos, né, o Mãe da Favela. Nós mobilizamos algo em torno de 878 milhões e atingimos uma média de 15 milhões de pessoas no Brasil durante os anos da pandemia. E o que a gente viu é que, assim, há um processo muito grave no Brasil que a gente vai ter que debater durante muito tempo aqui, vai ter que pautar o mundo político, é que a fome não é um acidente, né? Nós estamos num país campeão de produtor de proteína, produtor de grãos, alta concentração de renda, lucro de vários grupos durante a pandemia e a fome permanece. E a preocupação, eu digo isso porque assim... Não só permanece, como aumenta, né? Já passei fome. Fome não é só uma questão física. Fome bota em xeque a ideia da gente de coletividade, de sociedade. Porque se eu estou com minha mulher e meus filhos passando fome, eu vejo prateleiras do supermercado lotadas, eu vejo as pessoas comendo no restaurante, eu vejo o país se comentando que produziu, que parte do PIB se deve a essa produção de alimentos, e você não tem uma agenda imediata de restaurantes populares, de fortalecimento de liberação de alimentos para essas pessoas, de uma política de segurança alimentar como centro do debate brasileiro, as pessoas começam a partir para a questão da sobrevivência. E quando elas partem para a questão da sobrevivência, ou seja, se você olhar a população de favela, as pessoas que estavam com fome, elas deram uma verdadeira lição de equilíbrio emocional durante a pandemia. Porque você não teve saque, quebra-quebra, você não teve nada disso. Esse movimento solidário foi importante das empresas do terceiro setor. Mas o que nós estamos vendo agora é que a situação permanece, as doações, no nosso caso, elas caíram mais de 90%, a demanda aumentou mais de 500%, todos os dias são milhares de pessoas na porta das nossas sedes no país inteiro e a gente não vê uma agenda imediata. E aí o debate eleitoral, ele fica nesses momentos toda hora reagindo a alguma coisa que acontece e essa coisa é uma questão central para a maioria da população, ou seja, 33 milhões de pessoas, a gente até se questiona que democracia é essa que deixa seus compatriotas, 33 milhões de pais e mães de família, não ter comida para dar para seus filhos nem se alimentar. Eu tenho uma pergunta para você, claro, Raquel, posso, Evandro? O presidente Jair Bolsonaro costuma argumentar que se você tem um Auxílio Brasil de R$600, a pessoa não passa fome, basta você ir lá e requerer esse auxílio. Quando a gente conversa com especialistas em política social, distribuição de renda, eles falam que não é bem assim, que a pessoa que está passando fome mesmo não tem documento, tem dificuldade para conseguir ter acesso a esse auxílio. O que você repara lá na ponta? A pessoa não chega nesse auxílio, porque realmente R$600... Tem muita gente invisível. Não passa fome com R$600, é pouco, mas o que você percebe? Você já viu, aqui tem gente que viaja e está andando no Brasil. Vocês já viram nos semáforos que agora os pedidos de comida são mais bem redigidos? Sabe por quê? Porque não é mais aquela população de rua, em situação de rua tradicional. É o pai de família com a mulher e os filhos, que estavam morando num aluguel de R$300, R$400, que com a crise econômica ele não tem mais onde morar, ele foi para a rua, gente.
foi morar na rua com a mulher e os filhos. É tanto que muitos pedem até um Pix no celular, ou seja, mudou toda a dinâmica, inclusive, do perfil. O fato de a gente não ter o censo, inclusive, nos dá um apagão e nos deixa num limbo de como pensar políticas públicas para esse novo setor que vem agora da rebordosa da pandemia. Nós estamos em crise grave no Brasil, de educação, de saúde, questão alimentar. Com a pandemia, elas se agravam e a gente ainda não sabe o tamanho disso. Porque se já tinha um problema, esse problema foi agravado. Você vai para a área de pessoas que estão, por exemplo, na reabilitação de sequelas da Covid, você não tem um grande plano de reabilitação dessas pessoas. E tem gente com problema respiratório, neurológico, de locomoção, que não estão sendo atendidas, elas não podem ir trabalhar, porque não têm saúde, e elas não têm dinheiro para comprar remédio e nem atendimento do sistema público para poder ser atendidas. Então, são questões muito graves, agravadas durante a pandemia, e o que eu percebo é que esse debate não é central. Eu não vejo esse debate numa centralidade no debate político hoje de um grande plano. O que vai fazer no primeiro dia de janeiro em relação às 33 milhões de pessoas passando fome? Mas as pessoas têm ou não têm acesso ao auxílio? O que você tem o auxílio, porque você tinha muitas outras contas feitas. A questão é tão grave que a primeira leva do auxílio, a gente fez pesquisa sobre isso, né, na Datavela, que mais de 95% das pessoas compraram comida para amigos e parentes com o auxílio no primeiro momento. Então, e é um negócio muito sério, porque quando chega esse dinheiro agora, você tem que ver a quantidade de outras contas que estão na fila de prioridades. Né? A gente tem visto, por exemplo, agora... Não é um dinheiro que vai começar a ser usado do zero. Ele já é um dinheiro que cai e já pega uma bola de neve que está se acumulando. Porque já tinha outras coisas se acumulando nesse processo. E as pessoas se virando do jeito que dá. Tem um desafio aí. O Data Favela, que é a nossa parceria com a CUFA, viu que o grau de solidariedade entre os moradores de favela é maior do que o de doações dos mais ricos para os mais pobres. Tem duas coisas rápidas que eu acho que faz sentido destacar. O primeiro é uma contínua crítica ao diagnóstico. Ou seja, o problema está no indicador, o problema está... Culpar o termômetro e não combater a febre. Culpar o termômetro e não combater o que está realizando. Só que nesse caso, Yuri, tem uma questão muito objetiva. É só sair na rua. Sim. Então, a realidade se impõe. Essa questão que o Preto Zezé, basta andar aqui em São Paulo, que a gente vê de fato que você colocou, né, de famílias que foram despejadas porque não conseguiram dar conta de pagar o seu abrigo para ter dinheiro para conseguir comprar a sua comida. Para comentarem, que eu queria dividir com vocês, eu falei hoje, escrevi hoje na minha coluna, é que quando você pega esse índice entre as famílias que têm crianças até 10 anos, esse número sobe para 37%. Isso significa que para a primeira e segunda infância, essas crianças não estão comendo direito. Isso traz problemas para o desenvolvimento dessas crianças lá no futuro. E essas mesmas pessoas que negam essa realidade são as que vão reclamar da produtividade dos trabalhadores brasileiros daqui a alguns anos. Inclusive, eu quero trazer esse assunto também com a Thaís Arbex, que já está de volta conosco, agora lá em Brasília. Thaís, nós comentávamos aqui o quanto esse debate, que aponta um aumento de 4 milhões de pessoas em situação de fome de 2020 para cá, não está aparecendo no momento dos candidatos falarem de seus projetos de campanha, o que eles farão em 2023, a partir do momento que tomarem ali o assento da presidência da República. Vini, essa agenda de combate à fome, a gente sabe, é uma agenda muito ligada ao candidato Lula. Até por isso a gente está com o Renato Meirelles aí e a gente pode desbravar mais esse assunto, mas também por isso o Auxílio Brasil não consegue dar nenhuma significativa melhora para o presidente Jair Bolsonaro no eleitor de até 2 salários mínimos. Por quê? Porque esse eleitor ele está muito convicto de que não haverá nenhuma mudança de política social se, porventura, o ex-presidente Lula vencer a eleição. Mas eu queria continuar nesse aspecto mais humano que vocês estavam debatendo agora há pouco. A fome, ela de fato está no nosso olhar. Aqui em Brasília, a gente sabe, Brasília, a capital federal, eu costumo dizer que é a bolha do Brasil. O plano piloto de Brasília, que é a região central, é ainda mais a bolha do Brasil. E a fome, ela está escancarada, assim, passou a ser bastante recorrente, pessoas, famílias começarem a pedir comida nos prédios, gritarem da rua para as janelas pedindo comida. É uma situação que,
converso com as pessoas que vivem em Brasília há mais tempo do que eu, que estou aqui há quase 6 anos, e dizem que isso não era comum. Por isso que eu digo, a bolha do país. Então, a fome ela está, neste momento, em todos os lugares. Esse olhar para uma política pública, não só uma política que atenda um período específico na véspera da eleição, é uma política que ela precisa ser olhada, que ela precisa ser implementada, que ela precisa dar para essas pessoas as condições mínimas de vida, que hoje nem sequer tem alimentos, como mostrou a pesquisa.